Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai criar posts motivacionais que vão gerar aí mais engajamento no seu perfil, porque vão trazer aí mais conexão com seus seguidores. Então, sem enrolação, vamos lá. Bem, a primeira coisa que a gente vai fazer para criar o nosso post motivacional é escolher as imagens. E aí vocês podem estar indo em bancos de imagens gratuitas, pode ser o Freepik ou o Pexels. No caso, eu escolhi o Pexels. Se vocês conhecerem outros bancos também, podem estar usando para criar esse post aí, caso você queira criar um post parecido com o meu. Então, o que eu usei aqui nas palavras de busca? Eu usei Urban Motivation. Porque geralmente quando a gente busca em inglês, parece que os resultados nesses bancos são melhores, mas você pode buscar como você quiser quando for criar o seu. Então, na minha longa busca aqui no Pexels, eu encontrei duas imagens, que vão ser essas que eu coloquei na tela. Elas são um pouco maior do que o formato 4x5, que é o formato que a gente vai usar, mas elas ficaram perfeitas mesmo assim. Após você baixar as imagens lá do banco de imagem, você vai fazer o upload delas aqui. Eu já fiz faz um pouco de tempo, porque depois disso eu já fiz outros projetos e é por isso que tem outras fotos aqui. Eu criei esse post, no formato 4x5, que é o mais usado no Instagram, e eu fiz ele de duas opções, branco com azul e essa aqui preto com branco, que eu acho que ficou muito bonito, combinou com a roupa da moça e deu tudo muito certo. E esse também eu fiz de duas cores, duas opções. Aí vocês podem ver o que vocês gostam mais. Então vamos lá para a edição passo a passo. Quando você trouxer a imagem para cá, a primeira coisa que você vai fazer é definir ela como plano de fundo. Definir a imagem como plano de fundo. E aí vocês podem ver que apesar de ela ser maior, não tem problema. Porque ela ficou exatamente onde eu queria que ela ficasse. E para ela ficar com um aspecto mais profissional, vocês vão colocar um filtro nela. E lá em filtros, vocês vão ver tudo. E para essa imagem específica, eu coloquei o polar. Para essa e para outra também, para de baixo. Mas caso vocês escolham aí uma outra imagem, vocês vão verificando aí qual filtro vai ficar legal, porque para essa ficar com aspecto profissional foi esse, mas em outra imagem talvez esse não ficasse bom. Então vocês vão fazendo o teste. E uma dica, caso vocês queiram um feed mais harmônico e vocês usam essas imagens de banco de imagens, coloquem o mesmo filtro para que fique tudo dentro do mesmo tom. Beleza. Agora que a imagem está ok, a gente vai para a alma do post motivacional, que é a frase de impacto, né? Juntamente com a imagem daquele impacto à primeira vista de quem vê. Mas a pergunta é a seguinte: como eu consigo uma boa frase? E simples, o prompt que eu usei para gerar essa frase, eu vou deixar ele aqui na descrição, porque de acordo com o seu nicho, você vai conseguir gerar qualquer tipo de frase motivacional, seja lá qual for o seu nicho. Para dar esse exemplo, eu escrevi o seguinte: nunca pare, cada degrau é um avanço, porque faz sentido aqui com a imagem. Mas caso o seu nicho seja outro nicho, a sua imagem seja outra, você vai conseguir, através desse prompt genérico, jogar lá em alguma inteligência artificial que você gosta, o ChatGPT, o Gemini, o DeepSeek, e gerar aí uma frase de impacto para o seu post. Então, eu vou deixar aí na descrição para vocês. Para colocar o título, vou inserir um título. E as fontes que eu usei foram as seguintes. Vou achar aqui. As fontes que eu usei foram as seguintes. Anton para o título maior aqui, E Roboto para essa menorzinha. Porque tem que dar essa discrepância, Todo post profissional é dessa forma. Então, aqui eu vou escolher a fonte Anton, já está até ali. Você escreve Anton, eu vou deixar aí o nome dela. Por que essas fontes? Como elas são robustas, elas geram esse ar impactante juntamente com a imagem. E aí você escreve, nunca pare. Foi isso que eu escrevi, nunca pare, só que eu vou escrever tudo maiúsculo. Aí eu já subo o caixa dela. E aqui eu deixei um pouco maior. E uma coisa muito importante para colocar nesses posts profissionais, eu coloco o efeito. Nessa que é preta, eu vou colocar com o fundo branco. E na que é branco, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar ele um pouco menos distanciado e vai ficar assim, exatamente como eu fiz aqui em cima. Nessa de baixo aqui, eu não vou fazer o post todo, Vocês vão vendo a lógica aí. Eu vou falando para vocês como eu fui fazendo e demonstrando aqui, senão vai ficar um vídeo imenso. Eu coloquei o efeito de fundo.
E eu deixei ele quadrado, porque se ele ficasse arredondado, ia sair do design. Eu deixei ele quadrado, totalmente quadrado, e um pouco de transparência. Se ficasse preto demais também não ia ficar legal. Eu deixei ele assim que ele ficou até parecido com o azul aqui do fundo. Então, a importância dessas fontes, né, como eu disse, fontes mais robustas, é que para nicho, assim, de motivação ou desenvolvimento pessoal, né, que é o nicho, assim, bem amplo, sempre essas frases de impacto com a fonte Anton e com a Roboto menorzinha, ou a que vocês poderiam ter colocado também a Montserrat, elas sempre ficam, assim, bem chamativa e dá certo com o design. E aqui, ó, nunca se esqueça de colocar o arroba de vocês, né, para as pessoas não copiarem seu post. Eu coloquei um nível de transparência, deixei em 45, para que não fosse a coisa que mais chamasse atenção, e sim a frase, mas que mesmo assim todo mundo soubesse que esse post é seu. Aí você vai colocar o seu arroba aqui. Para essa eu usei, né, para esse segundo post, eu usei o mesmo raciocínio. Inclusive eu copiei, né, colei e copiei daqui para baixo e mudei a frase, né, em frente ao abismo. Por quê? Porque ela tá numa montanha, né, dá esse aspecto, dá esse ar, assim, que ela tá num lugar difícil, e coloquei a subfrase, é lá que a coragem nasce. Então, como eu disse, o prompt que eu deixei para vocês podem estar conseguindo colocar em qualquer nicho, porque é um prompt genérico, né? Eu vou deixar entre parênteses o que você vai pedir para IA e ela vai te dar. E aqui também colocar o seu arroba. Aqui eu coloquei nesse lugar, porque senão se ficasse aqui embaixo ia ficar muito poluído, olha. Então aqui em cima que estava mais vazio, e mesmo assim continuou assim, não chamando tanta atenção, porque não é para chamar atenção para o arroba, e sim para a frase de impacto. E nesse aqui que é branco, gente, eu não mostrei para vocês, mostrei no preto, o efeito que eu coloquei é esse aqui, ó, flutuante. Porque ele dá essa impressão de que é profundo aqui, é entre a letra e a imagem a profundidade, a mesma coisa que aconteceu com o preto. Só que se eu tivesse colocado esse no preto também não teria ficado bom. No preto tem que ser esse aqui, ó, o sombreado, e sombreado de branco. Então vamos para uma outra parte que também é muito importante, que são as legendas. Tá, quando você colocar o post lá, qual vai ser a legenda que você vai colocar para impulsionar mais ainda o seu Instagram e para o algoritmo entender do que se trata o seu post. Você vai lá de novo no prompt, lá na IA, onde você jogou e conseguiu a sua frase que você vai fazer dentro do seu nicho, e vai pedir para ela as legendas. E quando você for criar essa legenda, você pede também para que ela te dê as hashtags, umas 3 ou 4 dentro do seu nicho. E assim você vai construir aí um post incrível que vai gerar muito engajamento, porque ele vai estar completo. E se você é do nicho de desenvolvimento pessoal, né, motivacional, e você precisa de posts urgentes, fala, Jéssica, eu preciso de posts urgentes, prontos, que já estejam prontos, sabe? Eu não consigo criar tudo do zero agora. Você pode estar clicando no link que eu deixei no primeiro comentário fixado, que são posts que eu criei dentro de um pacote. Por apenas R$ 25,90 você vai ter posts para o mês todo. São 21 carrosséis e tem posts sem ser carrossel também, posts simples. Tem exemplos de stories para você engajar cada vez mais. E por apenas R$ 25,90. Então, acesse lá, já faz a sua compra. E aí, com o tempo que você for aprendendo a fazer, você vai fazendo os seus próprios posts sozinho. Mas até lá, você pode estar usando esses modelos de forma vitalícia aí dentro do Canva por apenas R$ 25,90. Bem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, seja inscrito aqui do canal. Beijos, fiquem com Deus.